Muito obrigado, pastor William. Feliz sábado. Minha gratidão, pastor, a você, a liderança da igreja, na pessoa do Bruno, mas estendida a todos. Ao Caio, que lidera ali os jovens no Parque Atenas, que está por aqui também, e me convidou. Pastor William também, confiaram em mim. E eu já trabalhei como capelão de colégio há muitos anos. Não tínhamos uma igreja grande, tão bonita assim naquele colégio, a igreja era do lado. Mas o pastor falou, você continua falando de você, né? Eu já descobri que fui capelão, isso foi no ano de 2010, para vocês terem uma ideia, que é meio complicado a gente falar da gente, né? Porque quando eu estava no primeiro ano trabalhando como capelão, lá no Colégio Adventista de Cotia, em São Paulo, região metropolitana, eu estava andando, já estava mais ou menos um mês trabalhando como capelão do colégio, e eu estava andando pelo corredor do colégio e eu senti alguém puxando a ponta do meu terno assim. Olhei para baixo, um pedacinho de gente desse tamanho. Olhei para ela e disse assim, oi querida, tudo bem? E ela com a mãozinha na cintura assim. Ela olhou para cima e me disse assim, quem é você, tio? Eu pensei, como, quem sou eu? Estufei o peito. Eu sou o capelão do colégio. Ela disse, cadê o outro? Que estava aí. Eu disse, mandamos embora para outro colégio. Ela disse, pois eu gostava mais do outro. Com a mãozinha na cintura assim, né? Eu disse para ela, mas se você me der uma chance, você vai gostar mais de mim. Ela disse, não sei não, hein, tio. Eu não fui muito com a sua cara. Eu tenho uma cara de mal assim, né? Terrorista, né? Eu sei porque eu fiquei preso em Israel uma vez, 4 dias. 4 dias não, 4 horas, perdão. E aí ela disse assim para mim, com a mãozinha na cintura. O que você faz aqui, tio, no colégio? E eu pensei, como, o que eu faço aqui no colégio? Se tem uma coisa que capelão faz é trabalhar e muito. Falei para ela assim, eu dou aula de filosofia para todo o ensino médio. Eu dou aula de religião para todo o ensino fundamental. Eu faço 5 capelas por semana. Eu ajudo na administração do colégio. Eu dou estudo bíblico. Eu visito. Eu faço sepultamento. Eu faço casamento. Eu ajudo a cuidar da igreja. E eu fui despejando sobre ela tudo que fazia, né? Quando eu terminei, ela ainda com a mãozinha na cintura assim, na sua autoridade, de 7 anos, ela disse assim, e o senhor não trabalha não, é? Fica só fazendo essas coisas? Não deve nem ter tempo de trabalhar. Então eu prefiro não falar muito, né? Da gente. Bom, eu sou o Wanderson, sou paulista, estou erradicado no Rio Grande do Sul, trabalhando ali e fazendo muitas atividades. Mas você não veio aqui para me ouvir. Você veio aqui para ouvir Deus. Certo? Amém? E Deus fala com o seu povo através da sua palavra. Quem está com a espada do Senhor aí? Ergue aí para eu ver. A espada do Senhor. É a espada ou não é? E quem não está com a espada, mas está com o canivetinho do Senhor? Tem Bíblia no celular. Isso aqui é o canivetinho, né? Aqui é a espada, aqui é o canivetinho, né? É multifuncional, tem muita coisa. Abra aí também. Apocalipse capítulo 16, por favor. Apocalipse 16. Enquanto você procura aí, eu vou tomar a minha água estratégica aqui, tá bom? Aliás, primeira vez que eu ganho uma água de coco, tá? Quero agradecer a recepção aí. Nunca vi uma recepção tão maravilhosa. Apocalipse capítulo 16. Achou aí? Abre aí a espada do Senhor, abre aí o canivetinho do Senhor, mas acompanhe a leitura. Apocalipse capítulo 16. João narra assim, derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do Oriente. Na sua Bíblia deve dizer sol nascente, é a mesma coisa. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles se dirigem aos reis de todo mundo a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí tem um parêntese, né? Um adendo. E eu os vi se ajuntar no lugar que em hebraico se chama Harmagedon. O parêntese, o adendo é bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua veste, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. E termina dizendo, eu os vi se ajuntar no lugar, num vale que em hebraico se chama
Har-Magedon. Ok? Até aí tá bom. Quem é que gosta de estudar o Apocalipse? Que legal. Quem já leu o Apocalipse, pelo menos? Eu já li. Ok. As pessoas têm dificuldades de entender o Apocalipse. Em geral, em regra geral, né? No mundo aí fora, pior ainda. Hollywood perverteu a mensagem do Apocalipse. Para você ler o livro de Apocalipse sem nenhuma dificuldade, ou quase nenhuma dificuldade, eu vou lhe dar algumas regras de interpretação. O pessoal da mídia, eu posso ficar só até aqui ou eu posso circular? Pode? Ah, não me digam isso. 4 regras de interpretação básicas para você ler o Apocalipse sem nenhuma dificuldade, ou pouca dificuldade, pelo menos. Quer estudar e entender o Apocalipse? Primeira regra, leia o livro. Essa é a primeira regra. Leia o livro. Porque a Bíblia é a sua própria intérprete, certo? Essa é a nossa regra de fé, inclusive. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quer entender o Apocalipse? Leia o livro se auto-explica, se auto-interpreta. Por exemplo, Apocalipse 17, abra sua Bíblia ali, por favor. Apocalipse capítulo 17. No verso 1, João diz assim, que um dos 7 anjos que tinha 7 taças falou com ele dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra com o vinho da sua devassidão. Levou-me o anjo em espírito ao deserto, diz o verso 3, e eu vi a mulher montada na besta. E você lê o Apocalipse e fica se perguntando: o que são águas? Estou dando um exemplo apenas, né? Mas você não desiste da leitura. Você é valente. Você não desiste. Você Apocalipse 17:15, que está escrito lá. Falou-me ainda o anjo e disse: João, quanto às águas que viste, nos quais a mulher está sentada, são povos, nações, multidões e línguas, certo? O que o livro está fazendo aqui, senhores? Se auto-interpretando, explicando. Então a primeira regra é: leia o livro. Segunda chave hermenêutica: leia e entenda o Antigo Testamento. 1/3 de Apocalipse são citações diretas do Antigo Testamento. É o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. E eu vou provar isso daqui a pouco para vocês. Terceira regra: entenda o contexto cultural que a Bíblia foi escrita. Eu tive a oportunidade de estudar no programa de doutorado no Oriente Médio por um tempo. E você começa a aprender algumas coisas interessantes. Uma vez eu fui jantar, na verdade um lanche do final da tarde, com um beduíno. E vocês sabem que no deserto, no Oriente Médio, não pode se negar a comer com alguém. E no deserto de 40, 50 graus, eles te oferecem um copo de chá fervendo. Para quê? Para você se demorar. Você não toma um chá fervendo no calor rápido. Eu não gosto de chá quente. Eu gosto de chá gelado. Se for do Outback, melhor ainda. E o beduíno me convidou, estava com um grupo da Austin University. Então eu botava uma camisa do Brasil para não ser confundido lá no Oriente Médio com um americano, né? Se sequestrassem eles, tinham dinheiro para pagar. Minha família ia me largar lá mesmo. No sequestro. Viu? Disse: Brasil! Eles gostam do Brasil, né? Vamos tomar um chá comigo. Minha quarta esposa vai preparar uma refeição. E eu sabia que havia um chá fervendo. Eu disse: não, muito obrigado. Ele disse: você não pode se negar a comer comigo, vamos. Eles podem te matar até. Eu fui, ele pegou um copo de chá, mais ou menos dessa altura, fervendo. Eu fui tomando com muita dificuldade. Quando estava perto da metade, o que ele fazia? Enchia. Eu voltava a tomar. Enchia de novo. Baixava, enchia. Por quê? Na cultura do Oriente Médio, quando a pessoa não quer que você vá embora, ela tem que deixar o seu cálice transbordando. Tomei tanto chá que eu voltei cantando aquela música do antigo Inário, Nunca Me Deixar. Conhece essa? Nunca Me Deixar? É o outro deixar, né? Mas tudo bem. Quando ele quer que você vá embora, ele deixa o seu copo chegar na metade. Significa o quê? Que no Brasil coloca a vassoura atrás da porta, né? Está na hora de ir embora. Aí você lê o Salmos 23 e Davi diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos adversários. Unge minha cabeça com óleo, e na tua presença o meu cálice
transborda, certo? Está me ouvindo bem? Eu também não. Som. Agora sim. Obrigado. A cultura ajuda a entender o texto ou não, amigos? Sim. Primeira regra, qual é? Leia o livro. Leia de ponta a ponta, de capa a capa. Leia, leia, leia. Eu dizia aos meus alunos de teologia, antes de pregarem sobre um texto, leia sobre esse texto pelo menos 33 vezes. Leia o texto, decore o texto. Segunda regra, Antigo Testamento. Terceira regra, contexto cultural. Quarta regra, vai ler o Apocalipse, coloque um óculos para ler o Apocalipse, chamado o grande conflito entre o bem e o mal. Leia o Apocalipse desse prisma, do grande conflito entre o bem e o mal, e é assim que eu vou trabalhar o restante do sermão, dessas 4 perspectivas. O texto que nós acabamos de ler diz assim, que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do Oriente, certo? Do que João está falando aqui? Está aparecendo na tela aí para vocês? Pode colocar para mim, por favor. João está se referindo ao Antigo Testamento que havia acontecido na antiga cidade de Babilônia. Foi ali que houve o secamento do Eufrates. Vocês conhecem a história? Ali por volta do ano 539 a.C., mais ou menos, Ciro, general da Média e da Pérsia, ele cerca a cidade de Babilônia. Mas Heródoto, historiador grego, diz que Babilônia era, humanamente falando, intransponível. Haviam 3 muralhas que defendiam a cidade. Em cada uma delas, 2 carros podiam andar um ao lado do outro. Ciro cercou a cidade com cerca de 120 mil homens. Daniel capítulo 5 descreve essa cena. Lá dentro, o rei Belsazar estava dando uma festa despreocupada. Ele sabia que era impossível, humanamente falando, invadir Babilônia. Babilônia tinha em provisão de alimentos. Se Ciro fosse esperar acabar o alimento, ele tinha grãos para 20 anos de cerco em alimento. Água, o rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia. Que aqui Ciro fez? Que diz a história? Ciro subiu ao leito do rio e começou a abrir uma vala gigantesca, cavar e cavar. O rio ia para lá. Ciro desviou o rio para cá. E Ciro entrou em seco na cidade por onde entrava o rio. Naquela noite, descrita por Daniel, no capítulo 5 do seu livro, quando aquela escrita aparece na parede, dizendo: Mene, Mene, Tekel e Uparsim, pesado foste e achado em falta, Deus deu o reino aos persas. Ciro entrou na cidade de Babilônia, secando as águas do Eufrates. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus usou Ciro para secar as águas do rio Eufrates? Porque isso não foi surpresa para o povo de Deus, ok? Isso não foi surpresa para o povo de Deus. A tradição judaica tem coisas que não tem em livro, você aprende morando lá. A tradição judaica nos diz que quando Ciro se assentou no trono da Babilônia, Daniel vivia em Babilônia, certo? Naquela noite ele descreveu a invasão, naquela festa. E Daniel foi introduzido à presença de Ciro. E a tradição judaica diz que ele levou debaixo do braço 2 rolos, 2 pergaminhos. Chegou até a presença de Ciro dizendo assim: faz 100 anos que nós esperamos você. Faz 100 anos que o Deus dos hebreus prometeu que você viria. E Daniel leu para Ciro 2 passagens que eu quero ler com vocês agora. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 51, por favor. Jeremias 51. O livro de Jeremias foi escrito 70 anos antes. Jeremias faz a profecia dos 70 anos de cativeiro em Jeremias 29, né? Mas nós vamos ler Jeremias 51. Jeremias capítulo 51. Por curiosidade, leia inteiro depois na sua casa à tarde esse capítulo. Jeremias 51, escrito 70 anos antes de Ciro nascer. Daniel leu essa passagem para ele, verso 11, diz assim: aguçai as flechas, preparai os escudos, porque o Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. E Daniel leu o verso 36 também, que diz lá: assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e vingarei a vingança que se tomou contra ti. Da Babilônia ele diz: secarei o quê? Que diz na tua Bíblia?
Jeremias 51, 36, está aí? E diz na tua Bíblia: secarei o teu mar, e farei com que se esgote o teu manancial de águas. Notem, senhores e senhoritas, 70 anos antes, Deus já havia dito através de Jeremias: eu enviarei o rei dos Medos para vingar o meu templo. E o que eu farei com a Babilônia? Secarei as tuas águas. Daniel leu esta passagem para Ciro. E Daniel leu uma outra passagem, Isaías capítulo 45. Me acompanhe, por favor. Isaías capítulo 45. Abra aí na sua Bíblia, anote esse texto. Isaías 45, o livro de Isaías foi escrito 100 anos, preste atenção. O livro de Isaías foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. Nem os pais de Ciro existiam para escolher o seu nome. E Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor, verso 1, a Ciro. Os pais dele não existiam ainda para escolher o seu nome. E está escrito aí: assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, descingir lombo de reis, e abrir diante dele porta que não se fechará, ou portas que não se fecharão. Daniel olhou para Ciro e disse: faz 100 anos que o Deus dos hebreus prometeu que você viria. Prometeu que você viraria rei dos Medos também, porque ele era da Pérsia. Que você secaria as águas da Babilônia. E para que você saiba que o Deus dos céus, o Deus dos hebreus, é o Deus de toda a terra. Antes dos seus pais nascerem, Ele escolheu o teu nome. E se isso não mexeu com você, se isso não arrepiou você, isso mexeu com Ciro. Ele ficou tão impactado que ele disse: se o Deus dos hebreus tem esse poder, eu vou libertar o povo dele, cumprindo a profecia de Jeremias de 70 anos do cativeiro. Por que Deus fez isso? Por que Deus secou as águas através de Ciro e escolheu o nome dele? Eu costumo dizer que o Deus da Bíblia, no bom sentido, tá, gente, da palavra, ele é exibido e exagerado. Deus é exibido e exagerado. Você já olhou o universo? Estrelas gigantescas maiores que o nosso Sol. Você tem estrelas com grandezas que cabem a alguns milhões de sóis nela. Você tem estrela alaranjada como a nossa, né? Não é bem amarela. Você tem estrelas vermelhas. Você tem estrelas azuis. Você tem estrelas brancas. Diz que só não tem estrela verde no universo, sabiam disso? Ou não? Não sabiam? Não tem estrela verde no universo, sabe por quê? Não sabem? Está escrito nas estrelas que o Palmeiras nunca terá mundial, né? Mas isso é uma outra história. Palmeirense é só brincadeira, tá, gente? Deus é exagerado, olha o tamanho do universo. E Deus é exibido, Ele vai nos detalhes. Ele poderia dizer: vai vir aí um rei que vai libertar vocês. Ele diz: não, para chamar a sua atenção. Deus é exibido, exagerado, bem entre aspas, para chamar a nossa atenção, para nos salvar. Entenderam? Outro dia alguém brigou comigo: você não pode dizer que Deus é exibido, exagerado. Eu falei: ô irmã, é uma metáfora, irmã. É no bom sentido. Deus quer despertar a nossa atenção. Deus diz para que você saiba que eu sou Deus. Eu vou dar o nome desse rei antes dos pais nascerem. Ele vai se chamar Ciro. Porque Deus usou Ciro para secar as águas da Babilônia. Por quê? Libertar o seu povo. Não era esse o intento de Deus? Libertar do quê? Do cativeiro. Mas senhores, esta não foi a primeira vez que Deus secou as águas na Bíblia. Qual foi a primeira vez que Deus secou as águas para libertar o seu povo? Vocês se lembram? Vou passar aqui para vocês. Você vai se lembrar. Qual foi a primeira vez? Pode colocar de novo, de onde eu parei. Qual foi a primeira vez que Deus secou as águas para libertar o seu povo? O Mar Vermelho. Onde está isso? Êxodo. Qual capítulo? 14. Qual verso especial do capítulo 14? O verso 21, abra lá, por favor. A Bíblia diz que Deus, por meio de um vento do Oriente, grava essa palavra, vento do Oriente. Lembra que Apocalipse fala dos reis do Oriente, ou do sol nascente. Deus, por meio de um vento oriental que soprou a noite inteira, não foi assim, bateu o cajado e o mar já se abriu. Foi se abrindo aos poucos. Fez o mar recuar aquela noite.
Por que Deus secou as águas naquele ponto do Mar Vermelho? Para libertar o seu povo, do quê? Do cativeiro egípcio. Qual foi a segunda vez que Deus secou as águas? Vai aparecer na sua tela também. Para libertar o seu povo. Você se lembra? Qual foi a segunda vez? Deixa eu passar para vocês. Pode colocar aí de novo para mim. Aliás, pode até deixar. Apareceu para vocês? Para mim não. Qual foi a segunda vez? Foi o Rio Jordão. Com quem? Josué e os sacerdotes ali, né? Que cruzaram com a arca. Por que Deus secou as águas do Rio Jordão que estavam transbordando? Para libertar o seu povo. Do quê? Do deserto. Das agruras de 40 anos do deserto. Lembra que eles vão espiar a terra 38 anos antes, já estavam 2 anos no deserto. Os espias não querem, não confiam, o povo não confia. Deus diz, vocês estão inseguros? Estamos. Vamos dar uma voltinha, para vocês esfriarem a cabeça. 40 anos. Cuidado, Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Vou repetir para você. Deus não tem pressa, pressa temos nós. Deus tem propósito, vem dar uma voltinha. Cuidado com as voltinhas que Deus te convida a dar, para você esfriar a cabeça. Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Por que Ele secou as águas do Jordão? Libertar o povo. Do quê? Do deserto. Qual foi, e aqui eu vou ter que falar junto, a terceira e quarta vez que Deus secou as águas? Quais foram a terceira e quarta vez que Deus secou as águas? Através de quem? De Elias e Eliseu. Lembra que Elias seca as águas de todo um país, seca do Jordão com a sua capa, mas de todo um país por quanto tempo? 3 anos e meio. O povo de Israel, liderado por Acabe e Jezabel, diziam Baal é Deus, e Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, e Elias dizia Baal não é Deus, Baal é Deus, Baal não é Deus, Baal é Deus, Baal não é Deus. Deus do quê? Baal é Deus da chuva. Aí Deus diz o quê? Deus tem senso de humor. Eu gosto das ironias divinas. Baal é Deus da chuva? É Deus da chuva. Então não vai chover. Acabou chuva, 3 anos e meio. Através de Elias e de Eliseu, Deus seca as águas de todo um país, e a do Jordão, para libertar o seu povo do quê? Da idolatria de Acabe e Jezabel. Aliás, um adendo aqui. Esse Elias que secou as águas não tem nada a ver com o sermão, é só um parêntese, uma digressão. Como é que esse Elias foi para o céu? Como Elias foi para o céu? Falem alto, como Elias foi para o céu? Numa carruagem? Aonde está isso? Em lugar nenhum da Bíblia. Pare de ensinar errado as crianças. Vocês estão ensinando errado as crianças. Tá bom? Se você quiser conferir, lá em 2 Reis capítulo 2, verso 1, abra sua Bíblia. Isso aqui é uma digressão, já volto ao sermão, tá? Saí do caminho e vou voltar. Que diz 2 Reis 2, verso 1? Quando estava Deus para levar Elias ao céu por meio de um quê? E por que você disse que foi carruagem de fogo? Mas eu não tenho certeza, Wanderson, eu sou incrédulo. Tá bom, tarde os inécios para compreender o que os profetas nos disseram. Verso 11. Indo eles, andando e falando, Elias e Eliseu, eis que uma carruagem de fogo com carro de fogo os separou um do outro. E Elias, pela segunda vez, para você não ter dúvida, foi para o céu num... O que o carro de fogo com a carruagem e os cavalos fizeram? Os separou. Mas Elias foi para o céu como? Então, por favor, ensinem corretamente as crianças, tá bom? Voltando ao sermão. Por que Deus usou Elias e Eliseu para secarem as águas de Israel? Do Rio Jordão, de todo o país? Libertar o povo da idolatria. Terceira e quarta vez. A quinta vez já olhamos, através de Ciro, secando o Eufrates para libertar o povo de Babilônia. Uma coisa já ficou clara na sua mente aqui, para entender o Apocalipse e voltarmos para lá, porque eu tenho 10 minutos. Todas as vezes que Deus secou as águas, o que ele fez? Não, peraí, de novo. Ô Júnior, o povo não está querendo participar. O Júnior, a nossa lenda lá no Rio Grande do Sul, tá, gente? Os 4 cantos do estado ouve-se falar do Júnior lá com suas missões, Calebes e suas pregações. O povo não quer participar, Júnior, me ajuda aí. Deus secou as águas para quê? Libertar o povo de algo.
Todas as vezes que Deus secou as águas na Bíblia, o que é que ele fez? Libertou o seu povo. Com isso em mente, lembra que o Antigo Testamento explica o Apocalipse? Volte a Apocalipse 16:12, por favor. Com toda essa imagética, com todo esse pano de fundo em mente, que todas as vezes que Deus seca as águas, Ele liberta o seu povo. João diz assim, no final dos tempos, derramou, capítulo 16, verso 12, derramou o anjo a sexta taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram. Senhores, todas as vezes que Deus seca as águas, o que Ele faz? Ele vem para libertar o seu povo de alguma coisa. O que João está nos dizendo é que Deus tornará a secar as águas. Mas o que são águas na profecia? Povos, nações. Deus vai secar as nações, os povos. Isso é simbólico. Como pode Deus secar as nações? Lembra que para libertar o povo de Babilônia, Ele cortou a relação do rio que cortava a cidade com a cidade. Babilônia não é sustentada pelas nações? A Babilônia do fim dos tempos? Deus vai secar as nações. João está dizendo, Deus vai abalar as nações. Como pode Deus abalar as nações? Vamos ver se vai aparecer ali. Como pode Deus abalar as nações no tempo do fim? Desastres naturais abalam nações ou não? Sim ou não? Mas vocês não têm ouvido falar aí de enchente no Rio Grande do Sul, seca e fogo em São Paulo, terremoto na Venezuela, não, né? Furacões, vulcões, não tem desastres naturais em escalas cada vez maiores, né? Que mais pode Deus usar para abalar as nações? Guerras abalam nações ou não? Sim ou não? Mas também não tem guerra acontecendo, né? Minha irmã mora em Dubai, eu estava lá em janeiro, eu guio grupos em Israel. Se quiser ir para Israel, Egito, só me chamar aí, tá bom? A gente dá um jeito. E eu estava indo para Israel, guiar o grupo do Pablo Marçal. Nosso amigo que organiza a viagem, que tem contato direto com o exército, disse assim, Wanderson, não vá para Israel. Estados Unidos e Israel vão atacar o Irã semana que vem. Não vá, a coisa vai ficar feia. Voltamos, não entramos em Israel, e ficaram em negociação, mas 3 semanas depois acabaram atacando, não foi na semana seguinte. Guerras na Ucrânia, guerras no Iêmen. Guerras. Guerras abalam nações ou não? Crises financeiras abalam nações ou não? Mas ainda bem que está todo mundo com o bolso vazio, não é cheio? Pandemias abalam nações ou não? Mas imagina, com a medicina dos nossos tempos, jamais ouviremos falar de uma pandemia e obrigados a ficar dentro de casa, certo? Deus está secando as águas. Wanderson, as pragas já estão caindo? Não. A pandemia não foi parte das pragas? Não, porque o Sr. White diz que as pragas vão cair depois do fechamento da porta da graça. Apocalipse 15 também fala isso. Depois que o anjo jogar o incensário, no 16 vem as pragas. Mas ocorre o que nós teólogos chamamos de profecia de miniaturização. O que é isso? Sempre que Deus vai fazer algo em escala maior, Deus faz algo em escala menor para alertar o seu povo, entenderam? Não é o cumprimento total da profecia, é o início delas. Por exemplo, Deus prometeu que enviaria o Messias, mas Ele enviou Moisés, Ele enviou Ciro, Ele enviou Boaz. Profecias de miniaturização. O que nós estamos vendo ainda não é o cumprimento da profecia de Apocalipse 16. O que você e eu estamos vendo são pequenos ventos de uma tempestade que virá. E como diz o profeta, se te escandaliza enquanto andamos, que dirá? Quando corrermos. Nós estamos vendo pequenos ventos de uma tempestade que virá. O que nós estamos vendo de guerras, de desastres naturais, de crises, dessa polarização, direita e esquerda, ódio, onde ou você é daqui ou é dali, onde você não pode ter opinião própria. Outro dia eu estava cadê o pastor William? Não sei se ele está por aí ou teve que atender outra igreja. Eu estava num evento jovem universitário cristão e me perguntaram assim, Dr. Wanderson, você é de direita ou de esquerda? Assim, na lata, assim, ó, pá, sabe? E lá no sul do país, né? Eu disse assim, boa pergunta, eu vou te responder usando o Tolkien no Senhor dos Anéis, dos principais teólogos do século passado, amigo de C.S. Lewis, professor de Oxford. Os anões perguntam ao Senhor de Barbárvore, afinal de que lado você está? E ele responde, eu não estou completamente do lado de ninguém, porque ninguém está completamente do meu lado.
Dito isso, entendam que há coisas, pessoas, lugares, ideias e princípios e filosofias aos quais eu jamais poderia estar ao lado, porque eu tenho os princípios da Bíblia. Tudo isso que a gente está vendo, esse ódio, essas guerras, são pequenos ventos de uma tempestade que está a caminho. Um dia você vai dormir em um mundo e vai acordar em outro. Eu te garanto, a Bíblia garante. Deus está começando a demonstrar o que é secar as águas. Para que Deus vai secar as águas no fim dos tempos? Apocalipse 16:12. Por que Deus secou as águas? Libertar o seu povo. Por que Deus secará as águas no Apocalipse? As nações. Que diz na tua Bíblia? Leia a Bíblia. Que diz na tua Bíblia? Para se preparar o caminho para os reis do Oriente. Do que ele está falando aqui? Terceira Guerra Mundial, Ocidente versus Oriente? Os sensacionalistas dizem isso. Os intérpretes sensacionalistas. Falta de hermenêutica, de exegese. A palavra Oriente, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. 9 delas são referências diretas a Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, ali, se não me falha, ele diz assim: como o relâmpago sai da onde? Do Oriente, se mostra até o Ocidente. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem é o relâmpago do Ocidente? Do Oriente, que vai até o Ocidente? É Jesus. Lucas 1:78. O pai de João Batista, Zacarias, descobre que Maria está grávida do Messias. Ele faz um longo cântico de quase 90 versos. Em Lucas 1:78 ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará com a estrela do Oriente. Quem é o rei do Oriente que virá quando Deus abalar as nações e secar as águas? Jesus. Mas na sua Bíblia está rei do Oriente ou reis do Oriente? Rei ou reis? Por quê? Por quê? Porque Jesus vem acompanhado de quem? De quem? Dos anjos. Mas os anjos são reis? Reis do universo? Não. Então por que reis? Marvin Maxwell, no antigo livro de Daniel e Apocalipse dele, ele dizia: porque aqui está uma pequena luz de Jesus mostrando que a segunda vinda do Filho será a primeira vinda do Pai. Jesus não vem só. Ele virá à destra do Todo-Poderoso, se lembram? Mateus capítulo 23, versos 61 ou 63. Jesus toma um tapa na cara. E o sacerdote diz assim, ó: eu te conjuro perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. E o que Jesus responde? Tu disseste. Mas eu vos declaro desde agora que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, à destra, à direita de quem? Do Todo-Poderoso. Jesus disse que ele viria com o Pai, por isso reis do Oriente. Estou em dúvida ainda, Wanderson. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Apocalipse 1, verso 4. João diz assim: eu, João, escrevo às 7 igrejas, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte de Jesus e dos 7 Espíritos, que é uma linguagem simbólica para o Espírito Santo. Então, se ele escreve do Espírito Santo, da parte de Jesus, quem é este que era, que é e que há de vir? O Pai. O Pai, só pode ser, a Trindade ali. Se você pegar Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, no 6º selo, o céu se recolhe como um pergaminho quando se enrola. Os montes e ilhas fogem do seu lugar, e os grandes, poderosos, pequenos, livres, perdidos, dizem aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face de 2 pessoas, do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Tem 2 vindo ali. Por que não 3? Porque o Espírito já está aqui. Jesus disse: ele estará para sempre com vocês. Aí, Wanderson, mas o Espírito não vai ser retirado da terra? Não. Mas a senhora White não fala disso? Não. Ela fala retirado das pessoas do mundo, não da gente. Porque Jesus prometeu em João 15 que o Espírito estaria para sempre conosco. O que é para sempre? Com aqueles que o aceitarem. Para sempre é para sempre. Então, quando a Bíblia diz que ele vai secar as águas para preparar o caminho para os reis do Oriente, eu tenho mais 5 minutinhos ainda? Você me dá mais 5 minutinhos? É a minha primeira vez, eu mereço. E o microfone falhou 2 vezes. Sabe, Jesus está vindo com o Pai. Por que o Pai virá com o Filho?
quando secar as águas? Porque quem tem saudades não espera ir, vai ao encontro. A profecia está aí. As coisas estão começando a acontecer. Pouco temos falado dos sinais da vinda de Jesus no Apocalipse. Você está se preparando para o secamento das águas? Para a crise que virá? Jesus virá para buscar aqueles que o buscam, mas eu olho às vezes para o povo de Deus e como estamos. Eu vou encerrar contando uma história que George Knight, nosso professor da Andrews, historiador, conta num livrinho antigo que lançaram lá em 2010, A Visão Apocalíptica e a Castração do Adventismo, é o título original em inglês. Ele conta a história de Sherlock Holmes, o grande detetive dos contos, que estava viajando com seu fiel companheiro, o Dr. Watson. Eles param num lugar ermo, deserto, acendem a fogueira, montam a barraca para passarem a noite e continuarem a viagem. No meio da noite, o Sherlock Holmes é muito enigmático, estranho. Ele acorda no meio da madrugada, desperta o Dr. Watson e diga: Dr. Watson, acorde. Ele, meio sonolento, diz: Holmes, o que você quer essa hora? Me descreva o que o senhor está vendo, doutor. Ele diz: me deixa dormir, eu estou vendo a lua. Ele acorda de novo e diz: me descreva o que você está vendo, nobre companheiro. Holmes, eu estou vendo as estrelas, as constelações, as Pleiades, o universo, me deixa dormir. É quando Sherlock Holmes interrompe e diz assim: seu idiota, você ainda não percebeu que roubaram a nossa barraca enquanto a gente dormia? E o George Knight interrompe a história dizendo: assim pode estar o povo de Deus. Estão roubando a nossa barraca e a gente não percebeu. Estão roubando a nossa mensagem, roubando a nossa esperança. Não se fala mais direito na vinda de Jesus como deve ser dita. Estão roubando a nossa esperança. O diabo está conseguindo. E a gente está contemplando a lua, as estrelas. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Jesus está voltando. E Ele virá para buscar aqueles que o buscam. Quantos aqui estão buscando a Ele? Querem ir com Ele? Estão atentos à profecia, a toda essa guerra ideológica, a esse ódio, a tudo que está acontecendo? Ele virá. E não virá sozinho. Vou falar de novo porque Ele virá. Amém. E não virá sozinho, virá com o Pai. E o Pai virá porque sente saudades de você. E saudades é o coração dizendo com quem a gente quer estar de verdade, quem a gente ama de verdade. Quando Ele vier, quem quer ir com Ele? Então essa música que nós vamos ouvir é para você. Para você que ama, você que estuda as profecias, você que o aguarda, porque nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus é assim: quando ninguém mais o esperar, nós o esperaremos. Quando ninguém mais o buscar, nós o buscaremos. Quando ninguém mais esperar, nós o esperaremos. Quando ninguém mais acreditar, nós acreditaremos. Quando ninguém mais pregar sobre a vinda, nós pregaremos, porque nós somos o seu povo, remidos, resgatados. Amém? Vamos orar. Bom Deus e Pai, concede a nós o Teu Espírito para buscarmos ao Senhor Jesus. Nos ajuda pelo dom profético entendermos os tempos que vivemos. As águas estão começando a se agitar. O Senhor vai secar as águas, as nações. Mas nós somos o Teu povo. Nós não vamos permitir que roubem a nossa esperança de ver Jesus. Então nos prepara para a Tua vinda desde agora. E não demores em vir para nos buscar, nos salvar. Em nome de Cristo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe.